Saudações Croton, meus caros alunos. Este é a segunda postagem de aula desde que a gente entrou em suspensão por causa do vírus, tá? Então, essa é de acordo com o cronograma da Anhanguera, é o nosso sexto encontro, tá bom? Linguagem é todo ato de comunicação, seja por que meio for. O que nós estamos tendo aqui é uma linguagem, uma interação. Vocês estão do outro lado e eu estou aqui. A partir da semana que vem, nós já vamos ter ao vivo essa interação, tá? Nós estamos com um novo link e nós espero que dê tudo certo. Então, a gente vai poder, eu vou poder passar a aula para vocês, explicar, vocês vão poder interagir, perguntar, tirar dúvidas e eu acho que vai dar tudo certo. Pelo menos eu acho que a gente tem que pensar assim, tá? Então, vocês vão ter uma aula presencial todos os dias, ou os dias que vocês tiveram realmente a aula, com o professor da disciplina, tá bom? Então, vamos lá. Aqui nós recapitulando, tá? Olha, eu lembro que no primeiro dia de aula, eu falei para vocês sobre linguagem. Que linguagem é todo tipo de linguagem, seja ela oral ou não oral, tá? No caso da verbal, ela pode ser oral, pode ser escrita. A não verbal, ela pode ser sons, gritos, choros, e ela pode ter gestos, mímica, desenhos, tá? Muito interessante. A gente gosta muito de trabalhar com as crianças com imagens, e aí elas vão explicando o que elas estão vendo nessa imagem. Aí tem tudo a ver com a questão também da oralidade, tá? Recapitulando, nós temos a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Encontro 6. Aquisição da palavra e a função reguladora da linguagem, aportes psicopedagógicos, um texto de Eloci Glória, e aquisição e desenvolvimento da linguagem, dificuldades que podem surgir neste processo. Esta parte do texto, dificuldades que podem surgir neste percurso, nós vamos ter uma aula mais para frente sobre a questão das dificuldades, tá? Então, aqui é mais aquisição da linguagem, de acordo com o desenvolvimento da criança. Na pré-aula, eu coloquei uma palestra de Renata Mouzinho. Ela é uma excelente professora, ela é muito importante na pesquisa e no estudo da linguagem para os autistas. Olha que coisa interessante, em questão da inclusão. Bom, por que eu peguei essa palestra? Porque ela, antes de começar a falar, tanto é que tem a parte 1 e parte 2 dessa palestra, eu só coloquei a parte 1. Antes dela começar a falar, ela fala uma questão muito didática sobre a linguagem. E eu acho que vocês, por favor, vejam esse vídeo, pelo menos a primeira parte, é muito interessante, vai agregar para vocês muita informação, muito conhecimento, tá bom? Vamos lá. A fala expressa o pensamento, as emoções, as necessidades da criança, não só da criança, tá? A fala, ela faz parte, se nós temos o olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar, a fala também deveria estar aí dentro desses sentidos que nós temos, porque a fala é praticamente a nossa expressão, é a nossa personalidade. O processo de construção da linguagem é longo e vai do nascimento até a adolescência. Construção, tá? Inicialmente, a criança domina mal o código linguístico, mas muito progresso ocorre entre os 2 e 4 anos. Por que existe essa curva? Para exatamente, se houver algum problema clínico nessa criança, os pais ou os professores da creche ou do ensino infantil, ou mesmo os médicos, fonoaudiólogos também, eles já começam a prestar mais atenção naquela criança que tem uma fala, um começo de se expressar de uma forma bem tardia. A aquisição da linguagem verbal, que implica o uso de palavras, tem início entre 12 e 24 meses de idade, sendo que os 18 meses corresponde à idade média de tal aquisição. O desenvolvimento dessas habilidades pode ser acompanhado ao longo do crescimento do bebê,
servindo também de indicativo da formação de uma boa ou má competência comunicativa. A linguagem é a atividade essencial do conhecimento do mundo, do ponto de vista da aquisição. É o espaço em que a criança se constitui como sujeito e em que os objetos do mundo físico, os papéis das palavras e as categorias linguísticas não existem inicialmente, mas se instauram através da experiência ao longo do desenvolvimento infantil. O significado da palavra. A palavra é a unidade fundamental da língua. De acordo com Luria, ensina que o elemento fundamental da linguagem é a palavra, a qual designa coisas e individualiza as características desses objetos e os reúne em determinadas categorias. Designa também ações e relações entre as coisas, ou seja, a palavra codifica nossa experiência. A palavra tem uma estrutura complexa com dois componentes básicos: representação material e significado. Cada palavra constitui um objeto, gerando no sujeito uma imagem desse objeto. O famoso significante e significado, que eu já dei na aula passada, eu posso depois recapitular. Há uma relação muito estreita entre o pensamento e a linguagem, uma interdependência relativa entre eles, de tal forma que muitos pensamentos e muitos conceitos seriam irrealizáveis sem o auxílio da linguagem, que, quando exteriorizada, é a simbolização do pensamento. Quando interiorizada, é o elemento básico de sua organização. Sabe-se também que o desenvolvimento infantil é uma questão de saúde física e mental. A aquisição da linguagem, assim como o desenvolvimento da capacidade comunicativa, em geral, deve merecer a máxima atenção, uma vez que são indicadores preciosos de um processo evolutivo que pode estar ocorrendo bem ou não. É pré-requisito básico, portanto, conhecer a construção da expressão. É a estrutura da palavra que permite formar os conceitos e os sistemas que levam à conclusão lógica do pensamento e regulam as ações para que se possa entender as manifestações clínicas. Como eu já havia dito no outro slide, a partir do momento que nós começamos a desenvolver a nossa linguagem, tanto pode ser corporal, mas aqui especificamente fala mais da fala, é que o médico, a pessoa que nos está acompanhando, geralmente na puericultura, né, que é uma parte uma parte da pediatria que cuida do desenvolvimento infantil, e aí ele pode começar a perceber se essa criança está aquém do desenvolvimento dela dentro do nível de uma curva média. Claro que nós temos crianças que com 11 meses já começam a falar algumas palavrinhas. Então, eu estou falando da questão da curva média. Esse vídeo é muito interessante, é um vídeo de animação, desenvolvimento da linguagem de acordo com Vygotsky, que ele é um sócio interacionista. Então, ele fala, nós começamos a desenvolver a nossa linguagem a partir da interação com o outro. E já o Piaget, ele fala que é uma coisa inata. Assim, bem, não é bem de interação, nós já nascemos preparados para a fala. Claro que são teorias de pesquisadores, e como toda ciência, toda teoria científica, ela é questionada, e depois deles nós tivemos outros pesquisadores, tá bom? Outras teorias. A linguagem é considerada a primeira forma de socialização da criança e, na maioria das vezes, é efetuada explicitamente pelos pais através de instruções verbais durante atividades diárias, assim como através de histórias que expressam valores culturais. A socialização através da linguagem pode ocorrer também de forma implícita, por meio de participação em interações verbais, que têm marcações sutis de papéis e status. Desta forma, através da linguagem, a criança tem acesso, antes mesmo de aprender a falar, os valores, crenças e regras, adquirindo os conhecimentos de sua cultura. À medida que a criança desenvolve seu sistema sensorial, incluindo a visão e a audição, se torna mais refinado e ela alcança um nível linguístico e cognitivo mais elevado. Enquanto seu campo de socialização se estende,
principalmente quando ela entra para a escola e tem maior oportunidade de interagir com outras crianças, quanto mais cedo a criança se envolve nas relações sociais, mais benefícios obterá a curto ou longo prazo, tendo em vista as experiências e aprendizagens que resultam de tais interações. Muitos de vocês já trabalham em escolinhas infantis, como auxiliares, como até aprendizes e tudo, então vocês sabem que tem criança que ela tem um vocabulário, tem um repertório vocabulário muito maior que outras crianças. Então, é um desenvolvimento, é um processo? Sim, mas essa criança que ela tem um desenvolvimento um pouco maior que a outra, é porque essa criança ela é extremamente estimulada. As interações dela sociais fazem com que provavelmente a estimulam de forma que ela realmente tem maior repertório. Então, nós temos aqui algumas teorias da linguagem. Behaviorismo, que é o comportamento, Skinner. Então, ele fala as principais características: treino, estímulo-resposta, a aprendizagem vem do meio, hábito, erro, inaceitável, processo mecânico, imitação. Então, o que é behaviorismo? É comportamento. É como a criança, ela copia o comportamento que ela vê. Tá? Então, para ele, a aquisição de uma linguagem, a aquisição de uma aprendizagem vem pela imitação. Chomsky, ele é como o Piaget. Chomsky fala que a pessoa já nasce com total condição de aprender e de falar. Então, a aprendizagem inata, primeiro aceitar o erro. E os socio-interacionistas, que é o Vygotsky, ele fala que é a partir da interação, na relação recíproca com o meio, porque não adianta eu interagir com a Siri de um celular. Eu já vi criança conversar com a Siri ou com outro aplicativo de voz. Então, ela não está interagindo. Então, muitas vezes ela pensa que está interagindo e não está interagindo. Então, se vocês começarem a pensar bem, comecem a ser questionadoras. Esses três teóricos, nós temos outros, mas Skinner e Chomsky e Vygotsky, se nós juntarmos todos os princípios que eles estudaram, nós podemos fazer um só. Realmente, a partir do comportamento, nós já nascemos completos nesse tipo de aquisição. E a partir da interação, nós começamos a evoluir e dentro de um processo de aquisição da linguagem. Desenvolvimento da linguagem da criança. Fique atento ao desenvolvimento de linguagem do seu filho. Se surgirem dúvidas, procure o fonoaudiólogo. A fonoaudiologia, hoje, ela é imprescindível. Tanto é que há um tempo atrás, as crianças, quando nasciam com aquela pelinha que prende a língua, a gente falava que elas falavam muito a fala da língua presa. Hoje, ele já tem como detectar se o bebezinho tem aquela língua mais presa, e eles já no próprio consultório já fazem um pico embaixo da língua para a criança conseguir se desenvolver de uma maneira melhor a fala, sem ter aquela língua realmente presa. Então vamos lá. De 1 a 3 meses, presta atenção aos sons e se acalma com a voz da mãe. Chora, faz alguns sons, dá gargalhadas. Observa o rosto, sorri quando alguém fala com ele. 4 a 6 meses, procura de onde vem o som. Grita, faz alguns sons como se estivesse conversando e imita a sua voz. 7 a 11 meses, encontra de qual lado vem o som. Faz alguns sons, repete palavras, bate palmas, aponta o que quer, dá tchau. 12 meses, começa a falar as primeiras palavras, imita a ação de outra pessoa. 18 meses, pede as coisas usando uma palavra, já sabe falar umas 20 palavras. 2 anos, consegue dizer frases curtas com 2 palavras, já sabe falar umas 200 palavras. 3 anos, é possível entender tudo o que ele fala, mas às vezes ele conjuga errado, conhece cores, aquilo que eu tinha dito, é uma gramática internalizada. Então, ele tem bom senso na escolha dos verbos. É muito engraçado a criança. 4 anos, inventa histórias, compreende regras de jogos simples. 5 anos, forma frases completas.
fala corretamente. 6 anos, aprende a ler e escrever. Isso aqui é tudo numa curva média, tá? Desenvolvimento de fala e linguagem infantil. As crianças, de forma geral, têm sua fala desenvolvida por volta dos 2 primeiros anos de vida. E esse desenvolvimento da linguagem vai crescendo de forma gradual até que ela chegue aos 5 anos de idade. É nesse momento que a criança já pode se expressar de uma forma mais direta e clara. Então, ela consegue expressar até o pensamento dela. Tá? Ela tem aquele pensamento e ela, já com essa idade, ela consegue expressar. E quando ela é mais novinha, muitas vezes ela fica sem paciência, ela quer falar e ela enrola tudo, ela se confunde e muita criança fica irritada com isso. O que esperar de cada fase? Linguagem de fala e linguagem infantil, desenvolvimento. Aqui eu já tinha dito, mais para frente eu vou dar outros slides que eu vou explicar mais detalhadamente cada um, tá bom? 0 a 3 meses, 3 a 6 meses, 7 a 12 meses, 12 a 18 meses, 2 a 3 anos, até 4 anos. Então, vamos lá. 0 a 12 meses. Mostrar interesse pelas pessoas e objetos. Fazer contato de olhos, emitir sons, chorar, agarrar objetos com a mão, reagir a sons e vozes familiares. Com 12 meses já fala, tá? Já fala e repete muito. Repete, se ele escuta muito não, ele começa a repetir não. Se ele escuta palavrão, muitos já começam a dar os sinais que vai ser esse tipo de linguagem que essa criança vai ter. 12 a 18 meses. Responder a comandos verbais sem pistas visuais. Dar tchau, jogar beijo, bater palmas quando alguém canta parabéns. Começar a dizer as primeiras palavras com significado. Mamã, papá, dadá, teté, au au, né? Olhar quando chamado pelo nome e entender o não. Ele entende o não. Então, a criança dessa idade, ele obedece por comandos. Então, se hoje é não, amanhã tem que ser não. Depois da manhã tem que ser não. A criança não entende. Hoje a mãe deixa porque a mãe hoje está de bom humor. Amanhã a mãe não deixa porque amanhã a mãe não acordou bem. Então a criança ela fica confusa, ela fica insegura com as atitudes da mãe ou do pai. 18 a 24 meses. Utilizar 2 palavras, dá, neném, dá, dedera, é meu. Saber as partes do corpo e identificá-las. Cadê o cabelo? Cadê a barriga? Cadê a boca? Responder sim e não. E usar gestos com a cabeça ou dedinho para responder perguntas. Brincar com os objetos da forma convencional. Utilizar colher para comer, pente no cabelo, copo para beber, tá? Então, essas crianças, a criança de 18 até 2 aninhos, 18 meses até 2 aninhos, ela está num processo frenético de desenvolvimento. Dos 12 meses aos 24, parece que a criança se transforma numa outra criança. É um percurso biológico fantástico. 2 a 3 anos. Saber o nome dos objetos do dia a dia. Copo, boneca, cachorro, au-au, carro, bola. Fala aproximadamente 200 a 300 palavras. Saber quem são as pessoas próximas, papai, mamãe, vovó, titia, o nome do irmão. Saber a diferença entre grande e pequeno, muito e pouco. Utilizar quem e onde para fazer perguntas. Conhecer algumas cores básicas, mas ainda não sabe falar. Muitos deles. Pegue o carro vermelho. Usar verbos para formar frases simples. Eu estava brincando, papai está dormindo, eu fui à escolinha, cadê o au-au, que au-au grande. Gostar de ajudar os adultos nas atividades domésticas, brincar de faz de conta, entender o que é permitido e proibido. A criança, desde pequenininha, já entende. Ah, mas ele é muito custoso, ele é difícil, ele não é nada. Ele foi educado num ambiente confuso. Ele sabe o que é sim e não. Ele foi educado num ambiente confuso. O que eu falo de um ambiente confuso? É ele ter a atenção necessária que algumas atitudes, alguns objetos, ele não tem acesso. 3 a 4 anos. Responder as perguntas com quem, onde, o que. Ter noção de frente e trás.
conhecer as cores vermelho, azul, amarelo, verde e formas geométricas, círculo, quadrado, triângulo, utilizar frases de 3 a 4 palavras, mamãe é linda, cadê a minha bola? Obedecer a ordens seguidas, vai ao quarto e pega o sapato e dá para o vovô, para a vovó. Gostar de cantar e brincar com palavras e sons, brincar com outras crianças e saber esperar a sua vez no jogo, perguntar muito, início do uso de discurso direto e indireto. Mamãe, eu quero beber água. Ou então, mamãe, Joãozinho me disse que quer beber água. Então ele usa o discurso direto, que é ele falando, e o indireto, ele consegue já falar que outra pessoa quer. Então, ele consegue falar do que ele viu, como se fosse um narrador. 4 a 5 anos. Falar todos os sons da língua, mas ainda pode ter dificuldades nos encontros consonantais. Planta, prato, braço. Manter uma conversa. Conseguir lembrar situações passadas e contar histórias simples, por exemplo. O que fez na escola, o que comeu, quem encontrou na rua. Gostar de brincar em grupo, de imitar personagens e brincar de faz de conta. Ser curioso e ansioso para mostrar o que aprendeu e o que sabe fazer. Conseguir contar histórias como narrador. Tá? É uma idade fantástica também. De 5 a 6 anos, ter noção temporal. Amanhã, ontem, hoje. Não é bem uma noção, ele tem uma noção, mas o tempo para ele ou demora muito ou não demora nada. Tá? E essa noção ele vai aprendendo com o tempo também. Amanhã, ontem, hoje, antes, depois, dias da semana, manhã, tarde, noite, primeiro, segundo, terceiro. Identificar letras do próprio nome, conhecer os números, manter uma conversa, falar as palavras corretamente, gostar dos amigos e de brincar de faz de conta, super-herói, por exemplo, interessar-se pela leitura escrita, contar histórias com mais detalhes. Essa aula, ela, claro que ela, se ela é com interação, a gente pode trazer mais exemplos de, inclusive, desenvolvimento tardio, desenvolvimento muito avançado. Tem crianças que elas têm realmente um desenvolvimento muito maior que outras crianças. E outras crianças que demoram, mas depois elas acabam pegando o gancho e vão para frente, tá? Como vocês já devem ter, algumas de vocês já devem ter experiência nesses assuntos de linguagem, de aquisição de linguagem. Aqui vem o Friedrich Hölderlin, um grande poeta romancista, que ele fala: linguagem é o bem mais precioso e também o mais perigoso que foi dado ao homem. Precioso porque você está, é a expressão do seu pensamento, e perigoso porque você pode receber algumas palavras que podem fazer parte e traumatizar a sua vida para sempre. Isso pode acontecer. Ou então aquelas críticas que não são construtivas. Quando você faz uma crítica, mas você não dá uma outra opção, você só critica. Pronto. Eu acho que quando a pessoa faz uma crítica, ela tem que dar uma opção. Olha, você poderia fazer assim, porque da forma que você está fazendo não está frutificando, não está sendo boa. Então, quando fala que a linguagem é o bem mais precioso e também o mais perigoso que foi dado ao homem, nós também estamos falando da questão da aquisição da linguagem. A criança, quando ela entra no universo do desenvolvimento, a linguagem para ela tem que tomar muito cuidado com a linguagem para ela. Muito cuidado. Por isso, quando ela entra numa educação infantil, os profissionais que cuidam dela, eu sei que é uma utopia o que eu vou dizer, mas eles têm que estar bem alimentados, eles têm que receber um ordenado, tem que receber um salário digno, eles têm que ter estrutura para poder trabalhar, brinquedos que não quebrem, uma estrutura, um ambiente fresco, não um ambiente muito quente ou um ambiente muito frio. Então, por quê? Porque se ele tem as ferramentas, se ele tem as estruturas positivas ao lado dele,
ele só vai conseguir retorno positivo nas interações dele com as crianças. Mas isso é tão claro que muitos dos nossos políticos, dos nossos governantes, deveriam pensar nisso, porque é a base. A linguagem é a nossa base. Nós, dependendo da forma como nós somos apresentados a primeiras interações e a linguagem, isso vai surtir, vai refletir para sempre na nossa vida. Meus caros alunos, eu aguardo vocês a semana que vem, eu estou com muita saudade, a gente vai poder se ver, a gente vai poder ter uma aula ao vivo. Por favor, eu vou retomar alguns assuntos da aula da semana passada e desta, e a gente vai prosseguir assim nosso semestre de linguagem e oralidade. Muito obrigada. Fiquem todos em paz.